dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, ambos, embora o Senhor lhe tivesse cerrado ao lado. E a sua rival excessivamente a provocava. Percebemos aí 2 pontos, querida. Ela era estéril e a sua rival a provocava. O versículo 6. A sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a lado. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava por isso, e chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli teve, porém, embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o 20, para finalizar, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês 3 pontos que eu achei muito importante e interessante nesse texto. E quando a gente observa o texto, a gente observa que Ana era uma mulher atribulada. Ela era uma mulher triste, porque ela não tinha filhos. E Penina tinha filhos, que era a outra esposa do seu esposo. E tinha filhos. E o que acontecia? Todas as vezes, todos os anos, quando eles iam para a casa do Senhor, fazer o sacrifício para adorar o Senhor, Eucana dava uma parte a Penina e todos os filhos que ela tinha, e a Ana ele dava uma porção dobrada também, mas ela não tinha filhos, e isso a entristecia. Mas o contexto todo vai nos dizendo que todo esse processo que ela passou, de ser insultada, de ter tido por embriagada pelo sumo sacerdote, e de ter sido caçoada pela outra, ela ainda assim, depois de tudo isso, ela pediu ao Senhor, o Senhor se lembrou dela, deu a bênção para ela, que era um filho, mas ela não esqueceu da promessa recebida do Senhor. E no capítulo 12 a gente observa a oração de Ana, que era uma oração de gratidão. Mas eu não quero falar do capítulo 12, eu quero falar do capítulo 1. E eu quero pontuar com você 3 coisas que eu achei bem interessante
para a gente falar a respeito desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 20. Eu observei que eu quero conversar com você 3 pontos. Um, que ela era uma mulher estéril. O outro, porque ela era provocada pela sua rival. E o terceiro ponto é que ela adorou ao Senhor. Então, vamos falar do primeiro ponto, que era o fato dela ser uma mulher estéril. E eu coloquei o significado do que é estéril, para que a gente possa entender muito bem aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. E eu coloquei um ponto de estéril em relação a uma vida terrena e de ser estéril como mulher. Então, voltando para a vida terrena, o que seria estéril? Que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo. E nós, como mulheres, incapazes de procriar, infecunda, infértil. Sabe, talvez você esteja aqui comigo hoje, assistindo, aproveitando, se inscreva lá no nosso canal. Você está aqui comigo, observando todo esse texto, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, global, nessa pandemia toda, como tem sido propagado em relação à nossa cidade de Manaus, o Amazonas como um todo. Hoje, sendo o Dia das Mães, você em casa querendo abraçar sua mãe, estar em família, talvez você esteja na sua casa e não tenha sua mãezinha perto, e você tem se sentido meio que um nada. E quando a gente observa esse texto, essa mulher que a gente entende que ele era um homem bem-sucedido, porque ele fazia as oferendas Elcana, e ele entregava a sua porção ao Senhor, e ele abençoava a vida das suas mulheres e filhos. A gente observa que nos tempos de hoje, queridos, a gente se sente muitas vezes uma pessoa estéril. Talvez, falando do lado de trabalho, de produzir, né, das coisas terrenas, você talvez tenha trabalhado muito, talvez você tenha tentado montar algo, um negócio, e tudo aquilo que você tem tentado colocar as suas mãos, impor as suas mãos, você observa que você não tem crescido, você tem estagnado, e talvez você tenha entrado, né, na sua mente, dialogado, conversado, perguntado para Deus: Senhor, por que tudo isso que eu faço, eu não produzo, eu não consigo vivenciar, eu tenho dado o meu melhor. Muitas vezes a gente pensa assim, que se dá o melhor e você não vê nada acontecer. E a mulher, tem muitas mulheres que desejam ser mães, né? Tentam, fazem vários exames, tentam ser mãe e não conseguem, tantas outras que podem e fazem tudo o contrário. Eu quero te dizer que essa mulher, ela se sentiu assim. Ela se sentiu uma mulher, mesmo ela recebendo da parte do seu marido, uma porção que ele dava para ela, a mais do que ela deveria receber, talvez no ponto de vista dele, mas ainda assim ela recebia, mas ela não era uma mulher feliz. Ela não era uma mulher que tinha uma alma deleitosa no Senhor. Talvez você tenha tentado, você tenha orado, você tenha colocado diante do Senhor e você não tenha sentido essa satisfação, essa alegria, por conta que você tem se sentido improdutivo. Eu quero te dizer que há um tempo de Deus para as nossas vidas, né? Tudo apraz ao Senhor. É claro que existem coisas na nossa vida que nós precisamos decidir, depende de nós. E assim aconteceu com Ana. E o interessante, querido, que ela tinha muita tristeza na alma, por conta de não ser mãe. O seu esposo a amava, né? Dava a porção para ela, mas ainda assim ela era triste. Talvez precisava rever alguma coisa em sua vida, que foi o que aconteceu com ela. Ela ia todas as vezes, mas era triste, de alma amargurada, né? Infértil, vou usar esse termo, mas ela quis mudar o percurso da sua história na oração que ela fez ao Senhor. Ela fez um voto, ela fez uma oração a Deus, ela colocou diante do Senhor as suas petições. E assim foi o que aconteceu com Ana. E deixa eu ver aqui. E no versículo 5,
tudo que ela recebia ainda não era suficiente. Deixa eu ler aqui, no versículo 5. Mas Ana dava a porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Isso não significa que o amor de Deus também era extinto por conta de ela não ser mãe. Talvez algumas coisas que vivemos no dia a dia, tudo isso que está acontecendo, toda essa pandemia, talvez você que é um cristão, né, assíduo na casa do Senhor, independente de religião, eu vou falar assim, você tem achado que o Senhor esqueceu de você. E algumas pessoas, em meio ao que está acontecendo, têm falido, essa é a palavra. Mas outras têm prosperado. Mas eu quero te dizer que, independente disso, o Senhor, Ele te ama. Ele te vê, Ele te enxerga. Talvez a gente precisa mudar o percurso do nosso entendimento e do nosso caminhar. E o segundo ponto, querido, que eu achei muito interessante, foi que ela era provocada por Penina. No versículo 6, diz assim: e porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. O que acontecia? A sua rival a provocava porque queria deixar ela irritada. E aí eu pesquisei o significado da palavra provocação. Ato ou efeito de com palavras ou atos forçar alguém a uma luta, brigar, discussão. Ato ou fala ou atitude de desrespeito, insulto, afronta, ofensa. Era exatamente isso que a sua rival, a Penina, fazia. Ela era insultada, ela ouvia várias palavras de desrespeito por conta de não ser mãe. Talvez, querido, pelo fato de você não adquirir algumas coisas, de você não ter uma vida como você gostaria que tivesse, você gostaria de ter. Você era insultado, você é provocado por alguém, você é zombado por alguém. Não importa o nível, talvez essa pessoa quer trazer para você te instigar, te irritar. E olha o significado da palavra irritar: deixá-la fora de si, tirá-la do sério. Era exatamente esses dois pontos que acontecia. O que acontecia? Penina a provocava, né? Insultava, falava coisas terríveis para que ela revidasse. Não precisamos viver um momento de revidar, queridos, que era isso que estava acontecendo naquele momento, mas nenhum momento a palavra nos declara que ela recebeu esse insulto e se irritou. Pelo contrário, isso não aconteceu. Talvez você está vivendo um momento de ser estéril na área financeira ou na sua área espiritual. Talvez você tenha sido insultado, provocado por alguém. Mas não importa, independente disso, o Senhor, Ele te ama. Ele quer despertar, Ele quer extrair de você aquilo que você tem de melhor. Ele quer extrair de você a sua verdadeira essência. Ele quer extrair, querido, de você a melhor parte que você tem que você não consegue ver. Talvez aqui a gente observe o texto que ela era uma mulher amargurada. Ela era uma mulher triste. Mas o que aconteceu? Isso não impedia, não deixava imune de ela ser amada do Senhor. Sabe? E a gente observa no texto que ela não murmurava. E hoje a gente observa o que mais tem acontecido são murmurações. E a murmuração nos impede de romper, de vencer, de adquirir algo que Deus tem para nossas vidas. E era isso que acontecia na vida de Ana. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Talvez você que é mãe tenha se sentido tão rejeitada. Talvez você que é mãe
que tem analisado a sua vida e tem dito: poxa, eu criei com tanto amor, com tanto carinho, eu tentei dar o meu melhor, mas parece que ele não reconhece, ela não reconhece aquilo que eu faço. Sabe, é um momento de, em meio a toda essa situação, você adorar o Senhor. O Senhor, ele tem promessas lindas para as nossas vidas e ele vai cumprir. Isso não nos deixa, querido, imune de ser corrigido por ele. E eu acho interessante que nesse texto eu observo que o fato de Ana ter sido uma mulher que tinha uma aflição na sua alma, ela era uma mulher estéril, mas ela também recebia essa porção do seu marido dela, uma porção dobrada, do que ele dava, do que ele entregava ao Senhor, mas entregava para suas mulheres. Ela tinha uma alma amargurada, ela tinha uma mulher que a provocava, ela se deparou com um sacerdote que olhava para ela e a deu como louca. Mas sabe, no momento que ela foi dada como louca, era o momento que ela estava orando ao Senhor, adorando ao Senhor, crendo que o Senhor ia dar o melhor, ia fazer o melhor conforme a vontade dele. E a gente observa isso, que essa mulher a provocava. E a gente precisa lidar com esse tipo de provocações, né? Talvez você esteja no seu trabalho, você está dando o seu melhor, querendo fazer o melhor, mas sempre tem alguém lá que quer te instigar, que quer te derrubar, que quer te colocar para baixo. Eu quero te dizer que o Senhor, ele te vê, ele te conhece, ele sabe todos os teus passos, ele conhece a intenção do teu coração. Talvez você está assistindo aqui, está aqui conosco, mas você tomou uma atitude de amanhã tomar uma decisão em relação ao seu trabalho, porque você não aguenta mais, né? Talvez um patrão, um gerente, o seu colega de trabalho, mas esse não é o momento. Não é o momento de você abandonar, não é o momento de você receber provocações. Esse não é o momento de você se sentir irritado ou irritada. Esse é o momento de, em meio a tudo isso, você adorar o Senhor, agradecê-lo por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Não importa o momento que estamos vivenciando de crise, ela passou por um processo. Eu tenho falado muito a respeito de que o Senhor, Ele é o início, Ele é o fim, e a gente é esse pequeno meio que se chama processo. E eu e você vivemos nesse pequeno meio que é o processo. E com a Ana não foi diferente. Ela estava vivendo esse meio que era o processo. Ela estava sendo insultada, ela estava sendo provocada, ela estava sendo estéril naquele momento, ela era estéril. Então ela tinha muitos motivos para largar tudo, deixar tudo e querer até a sua morte, eu vou falar assim, que é o que a gente tem visto nos tempos de hoje, próprio cristão querendo se matar porque já acha que vai, né, que já é o fim e tal. Mas eu não estou aqui para falar da pandemia, eu estou aqui para falar dessa mulher que venceu, dessa mulher que rompeu, dessa mulher que acreditou, dessa mulher que, em meio a tudo isso que ela viveu, ela adorou ao Senhor. Então, primeiro a gente falou de estéril, segundo a gente falou de provocação, e ser provocado pela pessoa que você convive, né? Porque aqui era o caso dela. Penina, viviam tudo junto, imagine tendo aquela mulher 24 horas do teu lado, né, falando um monte de coisa para te instigar. Eu acredito que tem que ser muito de Deus, eu acredito que Ana era muito de Deus. Aleluia. E eu acho engraçado, né, que no versículo 17, quando ela falava, deixa eu ler aqui, no 11, que diz assim: e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sumo sacerdote, observava sua boca.
Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. O próprio sumo sacerdote a olhava diferente. Enquanto ela estava orando, fazendo seu voto com Deus, pedindo de Deus o seu milagre, ela foi vista pelo sumo sacerdote como uma mulher embriagada. Talvez você esteja vivendo o caminho certo. Você está no caminho certo. Mas você tem ouvido muitas vozes dizendo que está errado. Eu preciso te dizer algo. Você precisa saber a voz do Senhor. Conhecer esta voz que vai te direcionar no caminho certo. Não importa outras vozes que você pode ouvir. O importante é ter a voz do Espírito te conduzindo e te direcionando. Ana, ela foi provocada. Ana, o seu próprio esposo, disse para ela, por que ela chorava? O seu próprio marido, Eucana, seu marido, no versículo 8, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A gente vê o sumo sacerdote, o seu próprio esposo e mais a Penina que a provocava. Mas ainda assim, ela acreditou. Mas ela falou para o sacerdote, no 15, Ana respondeu quando ele disse que ela estava embriagada, que ela precisava abandonar o vinho. Aí no 15 diz, Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher, na minha versão tem vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Olha que interessante. Ela tinha angústia, ela tinha tristeza, tinha um sumo sacerdote que deu como embriagada. Ela tinha uma mulher que a provocava e ela tinha um marido que dizia para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Talvez a situação que você se encontra hoje é uma situação que só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece a tua alma. Só o Senhor sabe a dor que você está vivendo. Só o Senhor entende muito bem as tuas aflições. Não importa, querido, o que você esteja vivenciando. O que importa é entender que o Senhor está com você para te guardar, te livrar. Ele está aqui para responder a tua oração. Eu creio nisso. E o terceiro ponto, Ana, ela adorou ao Senhor. Irmãos, é meio doido tudo isso, né? Ela foi uma mulher estéril. Ela tinha uma mulher que era um calo no pé dela, a provocava, mas com tudo isso, ela adorou ao Senhor. E um dos pontos que eu quero falar com você sobre adorar o Senhor. Em meio a tudo isso que você está vivendo, em meio a toda a pandemia, em meio a toda a falta de dinheiro, pelo fato de você estéril não estar produzindo nem financeiramente, nem como ser, nem como uma mãe. Você tem motivos para adorar o Senhor. E Ana adorou ao Senhor, diz a sua palavra. E o que significa adoração? Veneração, culto que se rende a alguém. Então foi exatamente isso que ela fez. Ela acreditava num Deus vivo. Ela acreditava que existia um Deus que ouvia a sua oração. Mesmo de ano em ano, ela indo junto com seu esposo Eucana, junto com Penina, que tinha um monte de filho, e ela sendo uma mulher estéril, ela ia cultuar a Deus. Mas ela se sentia triste por conta de ser uma mulher infértil. Ela tinha uma alma amargurada, porque o que ela desejava era segurar um filho, e ela não podia ter. Eu quero te dizer, querido, que Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. Assim diz a sua palavra. O Senhor, Ele é um Senhor que muda o percurso da nossa história. Ele transforma a maldição em bênção. E foi isso que aconteceu com ela. Em meio a tudo isso, ela adorou ao Senhor.
E a minha pergunta para você agora, você tem adorado? Você escolheu adorar o Senhor em meio a tudo isso que você está vivendo? Ou você escolheu, teve uma decisão de escolha, de murmurar, de reclamar, de fazer muitas perguntas ao Senhor? Quando? Até quando? Quando vai acontecer? Quando acontecerá? Quando, Senhor? Quando? Irmãs, quando, irmãos, no geral, o tempo que você perde perguntando, vá adorar o Senhor, vá adorar aquele que é digno de ser adorado, vá fazer isso. Você vai ver que você vai mudar toda uma atmosfera. A própria fé, a sua fé, o seu relacionamento com Deus passa a mudar. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tinha motivos de sobra para ir embora, para abandonar o Deus que ela servia. Ela tinha motivos de sobra para meter a porrada lá na outra que a provocava. Ela tinha motivo de sobra para ter xingado o sumo sacerdote que a viu diferente no momento que ela adorou. Não importa. O que importa nesse momento que você está vivendo, o Senhor quer de você adoração. Ele quer que você o exalte. Ele quer que você reconheça quem Ele é e que você peça dele uma conversão genuína, um relacionamento genuíno na presença dele. E foi isso que aconteceu. Ela adorou ao Senhor. E meio a tudo que ela passou, mas ela creu na palavra. Porque se ela pediu, ela acreditava que algo aconteceu. E o interessante, queridos, que foi muito rápido o que aconteceu. Quando ela adorou ao Senhor, aqui quando diz que... Deixa eu ver. No 17, diz assim, Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A princípio, o sumo sacerdote a viu como uma mulher embriagada, achou que ela era louca. E quando ela falou para ele que ela tinha uma alma angustiada e que ela estava pedindo a Deus, orando a Deus, ele disse para ela, vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele liberou uma palavra, ele falou de paz e falou para ela que o Senhor, dê a ela aquilo que ela pediu. Nós vivemos muitas vezes num ciclo de pessoas que nos deixam para baixo e só falam palavras de maldição, palavras que nos fazem deixar triste. A gente acaba até desfalecendo por conta de tantas palavras que a gente ouve. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O Senhor, Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. O que o Senhor tem para nós está muito além daquilo que você tem como uma expectativa. O Senhor está muito além daquilo que você tem desejado. Você precisa colocar diante dele as tuas expectativas, os teus projetos, os teus sonhos diante dele. Ele vai fazer o melhor. Nem sempre aquilo que desejamos é o que Deus tem para nós, porque ele está muito além daquilo que nós possamos imaginar. E ele lançou essa palavra, ele liberou essa palavra, vá em paz. Vá em paz, vá em paz, de que o Senhor lhe conceda aquilo que você deseja, o que você pediu. E o 18 ela disse, eu espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Observe, querido, ela não estava comendo, ela tinha uma alma abatida depois de uma palavra liberada. Ela já passou a comer e o seu semblante já estava diferente. O 19 diz, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Imagina, tudo que ela viveu, ela foi... ela era estéril, ela foi provocada, pela Penina. O sumo sacerdote a viu diferente e ainda assim ela fez um voto a Deus, pediu a Deus e ela o adorou.
E quando ela adorou ao Senhor, o Senhor se lembrou dela. Como o Senhor pode esquecer de uma pessoa que o adora aqui? Como que o Senhor pode esquecer de uma pessoa que está sempre falando com Ele? Como? E no 20 diz, no 19, na manhã seguinte eles se levantaram, eu li a parte A, né? O versículo, adoraram. O Senhor então, vou ler de novo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. E o 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Queridos, talvez você esteja vivendo um momento de lamber as suas feridas. Talvez você esteja paralisado do tempo que você está estéril. Talvez você paralisou no tempo da provocação. Talvez você parou porque tudo acontecia com os outros e com você não. Talvez você se sentiu paralisado com uma palavra que foi contrária daquela que você esperava. Talvez você não consegue dar nenhum passo porque o medo, né, te aterrorizou, te paralisou. Talvez você não consegue continuar porque você achou que o Senhor ele esqueceu de você. Você paralisou porque você acha que o Deus que você tem, ele está dormindo, ele não está acordado, ele não está vendo. Talvez você está paralisado porque você quer entender o que você está vivendo em meio à pandemia. Você paralisou porque você não está entendendo o Deus que você serve. Com toda a situação global, você está simplesmente estagnado, paralisado. Mas eu quero te dizer, assim como Ana, que se tinha motivo de sobra para parar no meio do caminho, ela decidiu prosseguir. Ela não recebeu as insultas, as provocações. Ela poderia ter tomado para si muitas provocações, poderia ter revidado, ter dado lugar à carne, mas ela não decidiu isso. Até o seu esposo, que dava uma porção dobrada, dizia para ela, eu não sou mais, eu como esposo não sou mais do que 10 filhos. Não era o suficiente, porque não era o que ela queria. Ela queria um filho. Tenta imaginar uma mulher estéril, querido. Tenta imaginar uma pessoa estéril no seu trabalho, na sua casa, com suas palavras. Hoje é o tempo de você frutificar. Hoje é o tempo de você se apoderar do novo de Deus. Esse é o tempo que Deus reservou para você ter relacionamento com Ele. Esse é o tempo que o Senhor quer dar continuidade nas promessas dEle para a sua vida. Mas você mesmo quer paralisar, você mesmo quer parar no meio do caminho. Na realidade, você tem dificuldade de prosseguir e você quer um pretexto e uma palavra para que você continue no mesmo lugar. Sabe, querido povo, lá no tempo de Israel, do Egito, o povo tinha que passar 40 dias, eles passaram 40 anos. A gente olha para tantas pessoas que se paralisou no meio do caminho. Mas eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a adorar o Senhor. Fazer como essa mulher fez. Ela fez um voto, ela orou ao Senhor e ela o adorou. E a palavra de Deus diz que logo em seguida o Senhor se lembrou dela. Ela conseguiu mover o coração de Deus. O Senhor, Ele quer se sentir movido por você, pela sua adoração, pela sua oração, até pelo voto que você tenha feito, que é hora de cumprir se você ainda não fez isso. Então se levante, adore ao Senhor. Essa mulher, Ana, eu acho muito lindo esse texto, porque quando ela faz a sua oração, no capítulo 2, a Bíblia relata que ela faz a sua oração, no capítulo 2, e no versículo 5 diz assim, os que tinham, isso era a sua oração, os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Então o Senhor abriu a madre dela. Ela deu um filho e cumpriu a promessa que foi Samuel. Ela devolveu
Senhor até que Ele dê de mamar, se diz a palavra, no decorrer da história. Eu estou aqui, querido, em nome de Jesus, para te incentivar a você a entender que você não é estéril e que você não vai aceitar provocações e que você vai adorar o Senhor. E quando o Senhor ministrava no meu coração a respeito de eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a gente podia ir lá no texto de Jeremias, né? Lá para Lamentações, mas quando eu estava estudando, o Senhor falava claramente a respeito do texto de Ana. E quando eu falo de trazer à memória o que dá esperança, é justamente isso. Talvez você tenha na sua caixinha de memória muitas coisas armazenadas, mas é o momento de você expô-las, né? Colocar na prática. E eu também fui ver o significado de trazendo, que é justamente de trazer a memória. Trazendo, vem do verbo trazer, o mesmo que expondo, possuindo, presenteando, incluindo, suscitando, dirigindo, guiando, demonstrando e aduzindo. Então é justamente isso que Deus quer fazer. Ele quer que você deposite nele todas as suas expectativas. Você não vai depositar as suas expectativas, querido, em outrem. Você vai colocar as suas expectativas no Senhor. É Ele que é o dono da sua vida. É Ele que te conduz em toda a verdade. É Ele que tem uma promessa para você. Ela podia estar, querido, vivendo esse tempo dela de morte, vida, não, mas ela decidiu orar e ela decidiu adorar. E eu quero concluir o texto dizendo para você que é um tempo de você adorar o Senhor. Ana foi estéril, sofreu provocações de Penina, seu marido não entendia porque ela chorava tanto e não comia. O sumo sacerdote a teve como embriagada, mas ela na verdade só queria ser mãe. E quando ela orou, fez o voto a Deus pedindo um filho. O Senhor atendeu a sua oração. Deu aquilo que mais ela desejava, um filho. Mas ela o adorou, mesmo quando ainda não estava com o filho nos braços. Queridos, hoje é tempo de adorar. Hoje é tempo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Hoje é tempo de nós nos levantarmos. Hoje é o dia que o Senhor reservou para nós sermos mulheres melhores, pessoas melhores. Eu quero me direcionar para as mamães. Eu quero te dizer que você tem um filho que o Senhor te presenteou. Eu quero te dizer que independente do estado que esteja teu filho hoje, eu quero te dizer que ele é um presente de Deus. Porque essa mulher, querida, ela era angustiada de algo, porque ela não tinha filhos. E ela pediu filhos ao Senhor. E o Senhor a concedeu. Ela podia estar muito tempo, há muito tempo paralisada porque não tinha. Mas o Senhor a concedeu. Talvez hoje você reclama pelo filho que você tem, que ele não é o filho que você sonhou, o filho que você pediu, o filho que você desejou. Eu quero te dizer que é para você agradecer a Deus o filho que você tem. Você pode mudar o percurso da história do seu filho porque você tem autoridade sobre ele. E você também pode orar por ele. Existem mães hoje que perderam filhos. Existem mães que gostariam de estar segurando os seus filhos e não estão com ele no seu braço. Existem mães que desejam ter filhos e não podem. E você tem essa oportunidade de estar com seu filho. Ame mais, abrace mais, beije mais, diga uma palavra eu te amo. Mude a atmosfera que você está com palavras. Profetize, declare, Mude o ambiente que é estéril para trazer vida, para produzir. Mude as provocações em bênção, declarando palavras proféticas. Não receba, não se sinta irritado, irado com as palavras que você ouve, mas declare palavras de vida para essa pessoa. Faça assim na sua casa. Respeite o espaço dos seus filhos.
Respeite, querido. Você quer respeito? Dá respeito. Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. É porque às vezes a gente quer ter filhos como propriedade. Eles não são a nossa propriedade. Eles são bênçãos do Senhor. Eles são como flecha na nossa aljava e a gente vai lançar longe. O Senhor, Ele tem propósito para as nossas vidas. Não aceite, talvez você esteja aí e está dizendo para mim, né, questionando, falando com Deus e dizendo, Senhor, mas ela não entende. Tem essa pessoa aqui que me provoca, que desperta em minha ira, eu não consigo. Eu quero te dizer que você consegue. Você pode vencer. Sabe, eu quero dar um breve testemunho. Quando eu escrevi esse livro, Nos Passos da Fé, que é uma história sobre o meu casamento, eu vivi muitos desafios. Sabe por quê? Porque o meu esposo, ele também tinha um gênio muito forte. E eu me sentia meio que uma mulher só dentro de casa. Porque a ausência dele em relação aos filhos era grande. Mas não importa o momento que você está vivendo, a gente precisa entender o processo. O processo, ele tem que acontecer. Então, nesse processo, a gente é exprimida, a gente sangra, a gente chora, a gente se alegra, a gente se entristece, mas no processo é o momento da lapidação. No processo é o momento da transformação. E eu não entendia porque tantas mulheres chegavam comigo para conversar sobre casamento se eu vivenciava um momento caótico no meu casamento. E eu dizia muito para Deus, Senhor, por quê? Por que tem que ser eu? Por que tu não usa fulana, né? Olha, fulana, ela tem um bom testemunho em relação ao casamento e tal, mas eu estou vivendo essa crise, eu vou dizer o quê? Às vezes o Senhor, Ele quer te usar para falar, mas Ele também quer te usar só para você ouvir. E muitas vezes o seu filho tem muita necessidade de conversar com você, porque o que ele precisa ouvir de você, mãe e pai, é só um conselho. Ou então, muitas vezes, ele não quer ouvir, ele tem uma necessidade de falar, de se esvaziar. E eu conheço muitos pais que têm, quando o filho vai falar, independente do que seja, ele só quer criticar, ele só quer falar da visão dele, né? O que ele acha, o que ele entende, que é a visão dele, que o melhor é isso. Nem sempre o filho quer ouvir isso. Ele quer só um colo, ele quer só falar. Você, para entender alguém, uma outra pessoa, é só você entendendo o teu processo, como foi. Quantas vezes você desejou só falar para ouvir? Quantas vezes? E assim acontece, querido. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo de mudanças. Esse é o tempo de transformação. Esse é o tempo que você não vai ser mais estéril e você vai produzir. Esse é o tempo que você não vai mais ouvir provocações porque você vai ter uma palavra profética. Esse é o tempo que você não vai mais murmurar porque você vai optar para adorar. Então, esse é o tempo de você mudar o percurso. A gente precisa viver o hoje, o agora. Não é o que você passou, não é o que passou e nem o que há de vir. Você tem que viver o hoje. No hoje você dá o melhor. No hoje você faz o seu melhor. No hoje você fala que eu te amo. É no hoje que você precisa mudar. É no hoje. É no que você está plantando agora, é no que você está fazendo agora. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Foi no hoje dela, da tristeza da sua alma, né? Do amargurar da sua alma. Foi no hoje dela que ela ouviu as provocações de Penina. Foi no hoje dela que ela ouviu o seu esposo dizendo para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Imagina, ele queria comparar o fato de ser marido, de ser mãe, né? Nada a ver. E foi no hoje dela que o sacerdote Eli a confundiu quando ela estava orando como uma mulher embriagada. Talvez você é vista de todas essas maneiras, né? De todos esses ângulos. Mas eu quero que você entenda que no círculo de tudo isso que eu citei, você está no meio desse círculo para adorar o Senhor, onde essas barreiras todas vão cair. É nesse círculo que você está adorando. Quando você está adorando, você está trazendo à memória aquilo que dá esperança. E quando você traz na sua memória aquilo que dá esperança, você começa a entender. Eu vou ser mãe de filhos, né? Vou trazendo à memória. O meu esposo um dia vai entender
tudo isso que eu estou vivendo. Quero trazer à memória que o sacerdote, eu sou um sacerdote, estava me compreendendo errado. Que eu vou trazer à memória, adorando ao Senhor, eu vou segurar os meus filhos na mão. Eu acho interessante que o texto, ela é muito específica, porque ela diz bem aqui no 11. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Aí, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Ela foi específica na oração dela. Ela pediu do Senhor um filho varão. Porque que está dizendo, em outras versões fala varão, né? Mas na minha versão aqui que eu estou lendo, está dizendo que nem cabelo e nem barba não serão cortados. Então ela estava pedindo de Deus um filho varão. Até nisso, na sua oração, ela foi específica. Ela pediu um filho varão. Então seja específica. Seja específico naquilo que você pede a Deus. Não peça por metade, por parte. Sabe por quê? Porque quando você pede por parte e recebe por parte, quando você recebe, você ainda reclama. Porque você achava que deveria ser melhor de uma outra forma e você ainda reclama. Mas ela consagrou ao Senhor. E na sua oração, eu acredito que foram 7 filhos que ela teve. Faz a mãe estéril dar à luz a 7 filhos. Então, quem não tinha nenhum passa a ter vários. Talvez você não tenha frutificado em nenhuma área. Talvez você não aguenta mais aquela pessoa que te traz provocação. Talvez você está centralizado só nesses dias, só nesse momento que as pessoas te xingam, você está só atolado na sua visão desse momento caótico, desse momento ruim, dessas coisas ruins, e você não consegue ter uma visão ampliada. Mas eu quero te pedir agora, eu quero que você ore, adore ao Senhor, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Tem tantas coisas que podem te despertar, tem tantas coisas que podem mover, tantas coisas que podem te trazer a esperança, tantas coisas que podem ser avivados, revigorados, ressuscitados dentro de você. Talvez você esteja um tempo afastado da presença do Senhor. Talvez hoje você esteja nos vendo, ouvindo e está sentindo saudade de estar na presença do Senhor. Eu quero te dizer que Ele te ama do jeito que você é. Eu quero te dizer que hoje é um tempo de você adorá-lo do jeito que você está. Porque quem vai mudar a tua história é o Senhor. Quem vai mudar o percurso da tua vida é o Senhor. Hoje é o tempo de você apontar. Hoje é o tempo de você frutificar. Hoje é o tempo, querido, de você não receber provocações. Hoje é o tempo de você adorar. Nós falamos de estéril, falamos de provocações e falamos de adorar. Adore ao Senhor em meio à dor. Adore ao Senhor ao tempo que você está vivendo. Adore ao Senhor pela fidelidade. Adore ao Senhor porque você está aqui comigo. Nós estamos aqui falando do Senhor e do seu amor e aprendendo da sua palavra. Então você tem motivos de sobra para adorar. Você tem famílias. Eu acredito que você que está aí está no âmbito de família. Então nós temos muitos motivos, queridos, para adorar o Senhor. Mesmo se as coisas não estiverem bem, nós o adoramos porque Ele é digno de ser adorado. Então mude hoje, mude agora. E entenda em nome de Jesus que você vive um processo. Isso é natural. Todo cristão, todo ser humano, ele tem que viver o processo. Nós vivemos o processo todos os dias. Você e eu estamos no processo. Nesse processo, são muitas coisas que estão em jogo nesse processo. São emoções, são almas, são sentimentos, né? São muitas coisas. Então você está vivendo esse processo.
Entenda que você está vivendo o processo. Entenda que o Senhor mudou o percurso da vida de Ana, Ele quer mudar o percurso da sua vida. Lembre-se, ela era uma mulher estéril. E no capítulo 12 ela faz a sua oração. E no versículo 20 fala que o Senhor concedeu o seu filho. No versículo 6, a Bíblia diz que ela era provocada por Penina. Talvez você tenha se sentido provocado por alguém. Alguém tem instigado você. Alguém quer despertar você irritabilidade. Alguém quer fazer que você mude as suas emoções, aflore a ira, né? A raiva dentro de você, para que você venha revidar com palavras, que é o que a gente observou no texto. Mas em nenhum momento aqui o texto relata que ela revidou. Então, entenda isso, não revide. E aí, no demais, fala que mesmo ela aflita da sua alma, o que ela fez? Ela adorou o Senhor. Ela orou ao Senhor. E no momento, né, do processo, ela estava no processo, ela adorando ao Senhor, orando ao Senhor, fazendo o seu voto a Deus, a petição, ela ainda foi mal interpretada. Ela poderia ter revidado, né? Ela poderia ter dito, eu mesmo não e tal. Mas pelo contrário, ela depois falou para o sumo sacerdote que ela só era uma mulher aflita de alma, né? Que ela estava triste e ela fez a sua oração e ela recebeu a sua vitória da parte do Senhor. Entendeu? Então, é isso. Eu quero fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero te convidar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero pedir para você com muito amor e carinho que nunca deixe alguém dizer para você que você não é amada, que você não é importante, que você não é querida. Então, eu quero orar junto com você nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero louvar o teu nome. Eu te engrandeço pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós oramos agora, Senhor, na tua palavra. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu oro, Senhor, por cada irmão que estão aí do outro lado, ouvindo, Senhor, a tua palavra, sendo enriquecido, Senhor, pelo maná que é a tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que tu toque em cada coração, em cada mente, e que cada mãezinha que esteja aí, Senhor, possa receber de ti, Senhor, de ti a tua justa paga, e que elas possam compreender, Senhor, que o caminho é o Senhor, que a direção é o Senhor. Tu és, Senhor, a direção. Pai, que tu possas orientar cada mãe. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelaquela pessoa que se sente estéril, que não produz, Senhor, na área financeira. Senhor, o seu ventre é seco, mas eu quero declarar vida agora e vida de Deus. Eu quero repreender, Senhor, toda estéril agora, que possa produzir, frutificar. Eu oro também por pessoas que se sentem provocadas, instigadas por alguém. Espírito da verdade, que os frutos do teu Espírito repousem, que haja mansidão, que haja compreensão, entendimento. Pai, em nome de Jesus, que elas possam entender, Senhor, o propósito que tu tem na vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que nós possamos adorá-lo, adorá-lo pelo que tu é, adorá-lo, Senhor, pela beleza que tu és. Tu és o Senhor, tu és Deus, tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Começa a visitar, Senhor, cada irmão que está aí. Essa é a minha oração, com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que você possa receber do Senhor esse favor que é a sua palavra, e que você entenda que tudo que Deus tem reservado para você, assim como o Senhor foi na vida de Ana, o Senhor será na sua vida. O Senhor vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança. E eu quero te encorajar a viver dias melhores. Eu também quero essa palavra para a sua vida, que você possa se sentir abençoado. E eu também quero pedir para você que se sentiu abençoado com essa palavra, que você possa ofertar na casa do Senhor, dizimar, né? Tem os nossos contatos aí, você que não faz parte desse ministério, mas deseja ofertar, abençoar,
você pode enviar a mensagem pelo direct. Está disponível também os nossos contatos dos pastores, que você deseja uma oração, uma petição de oração, deseja conversar, está aí os contatos, a gente está à disposição de qualquer pessoa que deseja fazer esse contato. E eu gostaria de saber da mãezinha mais jovens e da mãezinha mais de idade que deseja adquirir como lembrança. Esse é um presentinho para você, que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Eu amo vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês podem ter um momento de bênção, de paz, que o seu domingo possa ser um domingo abençoado. Eu amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até quinta-feira. Um forte beijo, um abraço.